E aí, pessoal, beleza? Bom, depois de muito tempo eu resolvi voltar aqui no canal, né, para dar mais algumas dicas de inglês para vocês. Vou ver se agora eu consigo postar mais alguns vídeos, pelo menos agora nas férias eu tenho um pouquinho mais de tempo, né? Hoje, então, eu vou falar de um assunto que eu vejo, assim, muito pouco nas explicações ou em livros de gramática. Bem difícil, assim, que tenha uma explicação sobre isso. E daí, na hora que a gente vai falar ou que a gente precisa montar essa estrutura, a gente sente dificuldade. Se você encontra essa estrutura no meio de um texto, você consegue deduzir o significado. Mas na hora de você organizar ou de você falar, você acaba falando de um jeito diferente, porque você não sabe como falar. Então, são os adjetivos com números ou adjetivos numéricos. Então, antes da gente entrar nesse assunto, vamos lembrar um pouquinho o que é um adjetivo, né? Então, o adjetivo ou adjectives são qualidades, são palavras que caracterizam um nome, né? Um substantivo. Então, por exemplo, eu digo casa grande, grande é o adjetivo de casa, carro preto, céu azul, pessoa esperta. Então, tudo que eu estiver usando para qualificar esse substantivo é um adjetivo, é uma qualidade, né? Como eu já disse. Mas, em inglês, a gente tem uma característica um pouquinho diferente, né? Que o substantivo sempre vai estar antes, ou melhor, desculpa, que o adjetivo sempre vai estar antes do substantivo que ele está qualificando. Então, por exemplo, casa grande em inglês, eu vou dizer big house, ou large house, né? Eu vou colocar o adjetivo antes, eu não vou dizer house big. Carro preto, eu vou dizer black car, né? Ou pessoa esperta, eu vou dizer smart person. Céu azul, blue sky. Ou eu vou separar esse substantivo do adjetivo quando eu estiver qualificando, por exemplo, dizendo que aquilo tem aquela qualidade, eu vou ter um verbo entre ele, né? Entre os dois, entre o adjetivo e o substantivo. Então, eu vou colocar, por exemplo, that car is black. Então, eu tenho o verbo de ligação, aqui no caso seria estar, né? That car is black, aquele carro é preto. Daí eu vou separar. Tem pessoas que têm dificuldade em entender isso também, porque, mas o adjetivo não está sempre antes do substantivo. Não, ele pode vir separado por um verbo, tá? Eu posso dizer assim, the sky got dark. O céu ficou escuro, o céu escureceu. Então, eu tenho um verbo separando o substantivo do adjetivo. Isso também acontece. Então, tem que cuidar o que a pessoa ou o que você quer falar. Se você já está falando o adjetivo junto com o substantivo, ele sempre virá antes. Mas se você vai intercalar com um verbo, daí ele vai vir depois, tá? Outra coisa que eu tenho que lembrar sobre os adjetivos é que adjetivos em inglês não têm gênero nem número, ou seja, eles não têm masculino e feminino e não têm plural e singular. Ou eles têm as quatro formas, como vocês queiram falar, né? Mas eu não vou variar o substantivo, eu não vou, melhor, o adjetivo, a palavra, eu não vou mudar ela. Por exemplo, eu vou dizer yellow car, carro amarelo, amarelo. Mas eu vou falar yellow house, casa amarela. Mas o yellow não muda. No português eu tenho amarelo, amarela. E se eu falar, por exemplo, yellow books, livros amarelos, né? Então eu já passo para o masculino plural para concordar com livros. Em inglês isso não existe, tá? O yellow, no caso, que é o adjetivo, eu vou manter sempre da mesma forma, ele não vai ter gênero nem número no inglês. Isso só vai acontecer quando a gente traduzir, porque no português a gente tem essas diferenças, em inglês não, tá? Então, o que acontece quando eu tenho um adjetivo com números em inglês? Bom, se eu tenho um adjetivo com números, eu tenho que lembrar que o adjetivo não vai para o plural em inglês. Então, esse número, ele vai estar ali, mas a palavra que estiver acompanhando ele, digamos assim, ela não pode ir para o plural. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó. She has a 4-year-old boy. Or, her son is 4 years old. Então, ela tem um menininho de 4 aninhos, ou o
filho dela tem 4 anos. Então, eu tenho que pensar o seguinte, aqui, ó, eu estou dizendo a idade, ó, eu tenho o verbo para separar, tá vendo? Deixa eu até colocar de outra cor, que eu acho que fica melhor para identificar. Aqui eu tenho o verbo is para separar o adjetivo, ele não está antes do son, do substantivo. Então, eu vou passar years para o plural, porque eu estou falando quantidade, 4 years old. Já aqui, ó, eu estou usando o for year como um adjetivo. Eu tenho 2 adjetivos aqui, eu tenho for year e eu tenho old. Então, se eu tenho ele como adjetivo, além de separar por hífen, eu não posso colocar o year no plural, porque adjetivos em inglês não tem plural. Então, she has a 4-year-old boy. Essa é uma estrutura que dificilmente a gente vê alunos construírem, porque eles já vão para essa estrutura aqui, ó, que é mais óbvia e mais fácil. Her son is 4 years old, tá? Or, she has a 4-year-old son. Eu poderia substituir aqui, né? Essa outra aqui, we went for a 30-minute walk. Or, we walked for 30 minutes. É a mesma coisa. Então, se eu estou dizendo we walked for 30 minutes, esse 30 minutes não está na frente da minha caminhada, digamos, não está adjetivando aqui. Então, eu coloco no plural. Agora, se eu montar essa estrutura dessa forma aqui, ó, we went for a 30-minute walk, não minutes, tá? Porque o 30 minute aqui, ele é um adjetivo da minha caminhada, uma caminhada de 30 minutos. Então, eu não posso passar ele para o plural. They asked for a 2-week vacation, or they want to go on vacation for 2 weeks. Então, eles querem uma semana, ou melhor, eles querem férias de 2 semanas. Novamente, eu tenho 2-week aqui como adjetivo, separado por hífen e sem plural. E he killed a 4-meter-long snake. Ele matou uma cobra de 4 metros, or the snake he killed was 4 meters long. Então, cuidado, que se você estiver adjetivando, além de separar por hífen, não pode ter o plural. Ah, mas isso não faz muita diferença. Faz sim, quer ver? Olha essa frase aqui. My son is 5 feet tall. Meu filho tem 5 pés de altura, né? Que é a medida que eles usam no mais ou menos 33 centímetros e meio, que vale um pé. Mas enfim, my son is 5 feet tall. Aqui eu tenho um plural irregular, então isso vai fazer toda a diferença se eu trocar a estrutura, porque eu vou dizer my son, or he is a 5-foot tall boy. Eu não vou passar o foot para o plural. Olha a diferença que faz. Talvez com palavras que tem o plural regular, vai ser só um Szinho, mas vai fazer a diferença. Agora, palavras que tem plural irregular, faz toda a diferença, porque você falar de feet para foot, muda totalmente. Então, cuidem com isso daqui. É a mesma coisa eu falar my son is 5 feet tall, or my son is a 5-foot tall boy. Cuidem disso daqui. Eu preparei aqui, eu tenho aqui 3 questões de vestibulares, então, que envolvem essa questão do adjetivo composto, adjetivo com numerais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, indicate the alternative that best completes the following sentence. The building has 9 stories. Então, o prédio tem 9 andares. Olha isso daqui, ó. Opa, vamos mudar aqui, tá muito... Aqui. 9 stories. A palavra stories, andares aqui, está no plural. Quando eu vejo um plural assim com IES, eu já posso deduzir que é story, tá? Com um Y. Então, eu vou colocar building para o final, que eu vou estar caracterizando, né? Qualificando o prédio, e o prédio vai ser um prédio de 9 andares. Então, eu vou colocar 9-story building, tá? Então, essa seria a resposta. 9-story, vem para o singular, building. Tá no plural, não pode ter possessivo, plural não pode, a estrutura é totalmente inversa, né? Então, B. Vocês viram como fica fácil quando você sabe estruturar? Eu sempre digo, o vocabulário é muito importante, a interpretação é muito importante, mas estruturas gramaticais, regras também são importantes, né? Tem gente que não gosta de ensinar regras, eu particularmente gosto, porque eu acho que elas ajudam muito, principalmente se você vai prestar um vestibular, se você vai prestar um concurso público, o Enem até é mais
interpretação, né, a prova de inglês, do que gramática, mas é sempre bom saber. Indicate the alternative that best completes the following sentence. The flight lasted 2 hours. Então, o voo durou 2 horas. Então, it was a 2-hour, volta para o singular, a 2-hour flight. Foi um voo de 2 horas. Seria essa a tradução. It was a 2-hour flight. Aqui, ó. Não tem como, plural não vai ter o hífen pro... Nossa, isso daqui nem falar, né? E não vai ter plural. Então, só me resta a letra B. Para quem vai fazer um TOEFL, para quem vai fazer IELTS, isso daqui é muito importante. Indicate the alternative that best completes the following sentence. They finally decided to buy. Eles finalmente decidiram comprar o quê? Bom, é um carro, tá? Então, coloca o car aqui. Eu não vou ter o hífen do numeral para o substantivo. Então, de cara, essas duas aqui eu já vou eliminar, tá? Eu tenho o numeral 4, então já coloco o for aqui. E o hífen. 4 o quê? 4 portas. Mas eu não vou pôr porta no plural, porque ele está adjetivando, então eu não posso passar para o plural. Então, a resposta será a four-door car. Plural, olha aqui, plural, só me resta a alternativa C. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, mandem para quem vocês sabem que precisa estudar inglês ou que vai prestar um vestibular, um concurso, alguma coisa. E qualquer coisa, deixem nos comentários dicas, sugestões para os próximos vídeos, que agora eu vou tentar, nessas férias, postar um pouquinho mais. Valeu, pessoal. Obrigada.